mundo sabe que espelhos ampliam os espaços da casa. O que muita gente precisa reconhecer também é que esse recurso, quando mal utilizado, pode ser cansativo e prejudicar a decoração de um ambiente. Para mim, espelho hoje no meu trabalho é um coringa. Como assim um coringa, né? Porque, por exemplo, às vezes eu estou mesclando no meu trabalho, por exemplo, 2 tipos de acabamentos em madeiras, ou estou usando 2 tipos de papéis de parede, mas às vezes eu preciso de um elemento para fazer essa ligação a esses materiais diferenciados. Portanto, o espelho, para isso, ele é super importante, ele é um coringa, por quê? Porque na realidade ele não interfere nas diferentes texturas e na realidade ele deixa o ambiente mais harmonioso. É óbvio que ele amplia, porque ele tá duplicando a imagem que tu tá vendo. Então acho que assim, ele agrega mais porque ele dá essa sensação de amplitude. Até quando a gente tem se a gente for ver os decorados e tal, tu vai ver, sempre tem a presença de espelho, né? Pra gente ter a sensação que o apartamento é maior e tal, porque é uma coisa que é vendável ao mesmo tempo que ela fica interessante aos olhos do espectador, no caso o morador, né? Se ele for numa parede toda, perfeito, mas ele não pode ter nada que interfira na frente dele, né? Do tipo assim, se ele tá ali, tá para refletir algo que tem na frente dele que é interessante que reflita. Então assim, ó, a gente pode abusar do espelho sempre na parede, nos móveis e tudo mais, só que aquele abusar com uma certa dosagem. Hoje em dia ele está no estar, ele está no banheiro, óbvio, né? Ele está até na cozinha. Até na cozinha a gente pode colocar, porque às vezes a gente quer ter essa sensação de limpeza, de visual. O espelho pode estar em qualquer lugar. Além do espelho que a gente conhece, que ele puxa para o tom de cinza, nós temos hoje o espelho champanhe, que é como vocês estão vendo aqui nessa porta de correr, né? Que é essa porta de correr aqui. Vocês podem perceber que tem tanto uma preocupação com a tonalidade do espelho, que até o próprio perfil ele puxa para a cor champanhe. E esse espelho champanhe eu uso muito assim, por exemplo, quando eu estou utilizando materiais como madeira, se eu quero um ambiente mais clássico, né? Se eu tenho algum porcelanato que vai puxar para uma cor champanhe também, ele é um forte aliado. Nesse outro lado aqui pode ver que são 4 portas de correr. Né? E aqui a gente tem esse vidro, que digamos, como eu comentei, é o espelho flex, digamos assim, que ele é meio vidro e meio espelho. Então, se a gente trabalhar ele com uma luz interna, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma iluminação de LED, mas pode ser qualquer outro tipo de iluminação. Quando a gente for fechar, ele vai dar uma boa transparência, porque a iluminação está interna. Já se a gente colocar a iluminação externa, aqui como dicróicas, na frente do vidro, ele vai dar mais essa sensação de o vidro espelhado. E ao mesmo tempo também ele tem essa tonalidade puxando para o espelho champanhe, que também deixa a pele mais bronzeada e deixa a gente mais bonito. Seja de uma viagem ou seja pelo simples fato de colecionar, esses objetos ganham os espaços da casa e às vezes dão muito trabalho para conservar. Por isso, o repórter Felipe Peixoto mostra agora a melhor forma de armazenar sua coleção. Colecionar é uma forma muito antiga e perdura até os tempos de hoje, de a pessoa enxergar uma certa ordem dentro do caos. Quanto maior a coleção,
maior a possibilidade de se tornar caótico a situação. Então, assim, tem algumas regras para a coleção, seja de crianças, ou seja da dona de casa, ou do próprio pai de família que coleciona charutos, coleciona carrinhos, né? Uma coleção de carrinhos da criança, claro que ele pode dispor de um móvel para guardar a sua coleção, mas não vai ficar acessível. Vai ficar tão somente como decoração, com a função de decorar. E neste caso aqui ele coleciona, né? E ainda armazena e pode levar para qualquer parte da casa. E tem um outro exemplo aqui, ó, que são Barbies, ó. Então a gente coloca nessas caixas transparentes, porque o ideal da coleção é tu visualizar ela, tu enxergar, tu apreciar a tua coleção. Aqui, ó, Felipe, é uma coleção, por exemplo, de canetas, uma aquarela ou lápis. O que tu pode fazer? Tu adquire peças e olha aqui, ó, tu decora. Não precisa ser aquela coisa engessada de antes que guardava numa caixa lá. Tu pode decorar o teu home office, ó, com uma coleção de canetas. Que normalmente os pais fazem, compram os lápis e guardam numa sacola, num estojo, em alguma coisa. Aqui, ó, teve a função de decoração, e ele vai chegar, vai colocar outros lápis, enfim. E aqui é um monocromático, eu quero colecionar lápis, é fantástico. Coleciona lápis, deixa uma coisa mais masculina, assim, fica muito bonito. Eu separei 3 formas de colecionar, que nos cursos que nós ministramos de organização, a gente dá essa dica que é fundamental. Assim, bandeja é um objeto organizador. Não é só caixas, bandejas também têm a função de organizar. E aqui são 3 exemplos bem simples. Uma coleção de negas, por exemplo, que ao invés de espalhar pela estante inteira, colocar uma em cada pontinho da estante, tu desvaloriza a tua coleção, tu nem tá valorizando ela, e ó, ela fica toda reunida, ela fica mais chique, ela fica mais elegante, dá um toque de requinte na coleção. Aqui é um outro exemplo, por exemplo, de miniaturas de bebida, que o homem tem o hábito de espalhar pelo bar ou pela churrasqueira. Tinha um espelho lá numa caixa tirado, ó. Ele teve a função bem decorativa e valorizou as miniaturas da coleção. Aqui é uma coleção que pode não ser tão somente uma coleção, mas como os perfumes de uso de uma pessoa que ganhou um toque de requinte, sofisticação, só colocando ele em bandejas, ao invés de deixar espalhado numa bancada. Aquele objeto, ele vai fazer parte de um todo, de um objetivo, né? Porque só comprar sem o objetivo, ele não satisfaz. E a coleção, ela tem essa função também de satisfazer e criar um objetivo a longo prazo, enfim, de comprar mais daquele item e cada vez se sentir melhor consigo mesmo. Colecionar é sim uma forma de aquietar a mente nesses tempos modernos.